Cumprimento todas as pessoas presentes. É um gosto vê-las aqui no ecrã e criando, no fundo, as condições para que este seminário se realize. Sem público não se podia organizar o seminário, e também contribuindo para cumprir uma das missões do Centro de Estudos Salvador Dias Arnaud, que é transferir o conhecimento produzido nas universidades para a comunidade. Só um momento, eu pedia para fecharem os micros, porque estamos a ouvir um barulho de fundo. Sim, agora já não ouvimos, é que assim não nos conseguimos, nós por vezes não nos apercebemos e não conseguimos ouvir. Bem, eu inicio esta sessão na qualidade de coordenadora científica do Centro de Estudos de História Local e Regional Salvador Dias Arnaud, e agora vou dar a palavra aos meus colegas de direção do centro, o Dr. Salvador Manuel Arnaud, que é o representante da família e neto do nosso querido mestre, Dr. Salvador Dias Arnaud, e a seguir dou a palavra ao Dr. Rui Seone, que é o vereador da Cultura e também membro da direção do centro. O Dr. Luís Matias, o Sr. Presidente da Câmara de Penela, teve hoje um assunto urgente a tratar em Lisboa e ainda não chegou, mas está connosco em espírito. Então, eu agora dava a palavra ao Dr. Salvador Manuel Arnaud para... Muito obrigado, doutora Margarida, muito boa tarde a todos. Gostaria de vos agradecer a vossa presença, o interesse de todos em geral, e em concreto gostaria de agradecer ao Dr. José Barbosa por aceitar este desafio e por vir aqui partilhar connosco a sua sabedoria e o seu conhecimento sobre este tema que me parece que tem tudo conjugado para ser uma tarde de grande interesse. Não gostava de perder muito mais tempo, mas em síntese, uma vez que estão aqui algumas pessoas pela primeira vez, gostaria só de explicar em linhas gerais o que é o Centro de Estudos de História Local e Regional Salvador Dias Arnaud. Nasceu de uma vontade tripartida entre a família, depois do falecimento do meu avô, que ocorreu em 1995, vimos nos abraços com uma herança de um espólio bibliográfico, de um acervo bibliográfico e documental extremamente rico, bastante denso e extremamente rico, e então uma vontade tripartida entre a família, a Câmara Municipal de Penela e a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Criámos este centro, em que basicamente ele está sediado na casa que o meu avô construiu, edificou, que nunca chegou a habitar, mas teria sido o seu desejo acabar os últimos dias de vida na referida casa, e em jeito de homenagem achamos por bem transferir todo o espólio que ele tinha na sua casa na Coraça de Lisboa, em Coimbra, para Penela. E, portanto, o processo foi-se desenvolvendo, as raízes foram-se criando entre estas três partes, e o centro foi inaugurado há precisamente 10 anos, em novembro de 2010. Fez agora 10 anos há escassos meses. E o que vos queria transmitir era também o desejo profundo que esta situação passasse o mais rapidamente possível, para que nos podermos encontrar num local que, independentemente do sucesso que esta iniciativa tem tido através desta plataforma, através do Zoom em concreto, julgo que é muito mais interessante encontrar-nos no espaço físico, até porque Penela e a casa em particular têm uma vista absolutamente deslumbrante, e acho que
que é um sítio idílico para podermos encontrar-nos e dinamizar este projeto. Era isso que queria transmitir, desejar a todos uma boa tarde e desejar que seja uma boa conferência para todos. Passaria a palavra de novo à doutora Margarida, agradecendo. Muito obrigada, Salvador Manuel. E então agora dou a palavra ao doutor Rui Seoane. Boa tarde a todos. Primeiro de tudo, gostaria de saudar a professora Margarida, enquanto coordenadora científica do nosso centro de estudos. Gostaria de dar uma palavra também de saudação ao Salvador Manuel, membro da família, representante da família, como ele já disse, nesta equipa digamos assim, que compõe o Centro de Estudos de História Local e Regional de Salvador Dias Arnoux. Gostaria de saudar todos os presentes, é a vossa presença que nos anima e que nos empurra para a frente no processo de dinamização do nosso centro e da transmissão de conhecimento científico, aliás, o que está como o grande objetivo principal deste centro, a transmissão do conhecimento. Nesse sentido, volto a reiterar o agradecimento à professora Margarida pelo esforço enorme que faz na dinamização, na criação de temáticas, desenvolvimento, e neste sentido, deixar então a minha última palavra para o Dr. José Luís Barbosa, que hoje nos vai presentear com uma bela apresentação, nos vai falar de um tema do século XVII, mas com uma atualidade tremenda. Esperemos que possamos aprender mais um bocado, aprender também com o passado, para podermos olhar para o futuro com outro espírito crítico. Costuma-se dizer que de Espanha nem bom vento nem bom casamento, eu sou se calhar o melhor exemplo disso. Vamos ver quais são as consequências da herança filipina na governação autárquica de Coimbra. Espero que possamos todos aqui desfrutar de uma boa tarde de conhecimento e de trabalho e que nos enriqueçamos a todos. Obrigado pela vossa presença e esperemos, reitero o que disse o Salvador, que dentro de pouco tempo, espero que nos possamos reencontrar alguns fisicamente para podermos, no centro, em Penela, para podermos então fazer uma bela festa, digamos assim, porque acho que é muito importante podermos voltar a sentir o cheiro e a cor daquela casa, daquele centro. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, Dr. Rui Seoane. Nós, a conferência de hoje, não é? Pelo título, já se sabe que é sobre a história de Coimbra, mas permitam-me, e por esse facto, após o falecimento do Dr. António de Oliveira, que ocorreu no dia 1 de janeiro deste ano, é a primeira conferência dedicada à história de Coimbra. Ora, atendendo à profunda relação de amizade que existia entre o Dr. Salvador Dias Arnoux e o Dr. António de Oliveira, o Dr. Salvador Dias Arnoux dizia sempre o nosso Oliveira, e eu cumpre-me evocar aqui a memória do primeiro grande historiador da história da cidade de Coimbra, que começou por dedicar a sua tese de doutoramento a um tema na altura muito, muito original e que lhe permitiu estudar com muita profundidade a história de Coimbra desde 1587 a 1640. Publicou depois vários estudos sobre Coimbra, estudos que mereciam ser lidos, até para eventualmente fazer recriações históricas, e saliento um artigo
sobre a Rua da Sofia, que é um artigo com muita qualidade e com muita informação, muito interessante. É evidente que os tempos nem sempre vão bem para a história, mas é importante que não se esqueçam as pessoas que contribuíram para construir a memória da cidade, e o doutor António de Oliveira fê-lo diretamente e fê-lo através da orientação de vários doutorandos. Temos aqui presente a doutora Guilhermina Mota, que foi orientando o doutor António de Oliveira. Já não temos connosco o doutor Sérgio Soares, que estudou a história da cidade de Coimbra de 1640 a 1777. Temos para a transição entre o século XVIII e o século XIX o estudo da doutora Ana Isabel Ribeiro sobre as elites de Coimbra. Portanto, centrados na cidade e na época moderna, destacam-se estes estudos. A história de Coimbra ainda tem muito campo para desbravar, e o José Luís está a fazê-lo na perspectiva da história económica, fundamentalmente da história económica e da história financeira. Fazendo uma breve apresentação do Dr. José Luís Barbosa. O Dr. José Luís Barbosa é licenciado e mestre pela Universidade de Coimbra. Na sua licenciatura e no seu mestrado destacou-se pela sua qualidade, daí que tenha tido todos os anos o prémio de melhor aluno. Neste momento é aluno de doutoramento, está a fazer o doutoramento com uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Neste momento não está propriamente a estudar a cidade, está a estudar a universidade, mas na mesma área de investigação, que é o modelo de financiamento da universidade na época moderna. Um estudo que contribuirá muito para compreendermos a instituição universidade como instituição de produção do saber. Tem já várias publicações, nomeadamente nesta área das finanças camarárias, sobre a Câmara de Penafiel, um dos primeiros estudos que publicou, depois sobre Coimbra, o abastecimento da carne de sal em Coimbra, e destacando-se a sua tese de mestrado, já publicada, que se intitula As Finanças da Câmara Municipal de Coimbra, 1601-1660. Tem também outros estudos que não vale a pena salientar agora, porque salientei os principais. Portanto, eu tenho muito gosto em acolher hoje o Dr. José Luís Barbosa, que é meu orientando de tese de doutoramento e que vem efetivamente abordar um tema muito, muito importante, pouco tratado pelos historiadores, nomeadamente historiadores mais jovens, têm fugido da história económica. O José Luís tem um particular gosto pela história económica, nomeadamente por estes aspectos das finanças, estudo das finanças camarárias e agora das finanças da universidade. E como referiu o Dr. Rui Seoane, eu penso que o estudo do passado e destas temáticas nos traz algumas chaves de compreensão, tanto para a história local, para a história, no caso concreto, para a história de uma cidade, mas também para a história nacional. O estudo das receitas e das despesas das câmaras municipais, articulado com as suas competências, permite-nos compreender alguns dos constrangimentos
que ocorreram ao longo do tempo e impediram o desenvolvimento do nosso país, ou pelo menos um desenvolvimento muito lento do nosso país. Dou assim a palavra ao José Luís Barbosa. Muito obrigado. Vou tentar partilhar, entretanto, o PowerPoint. Não sei se tenho, acho que tenho permissão. Exatamente. Creio que estão todos a ver. Creio que sim. Antes de mais, então, cumprimentar todos aqueles que ainda não tinha cumprimentado hoje. Em particular, à direção do Centro de Estudos de História Local e Regional, Salvador Dias Arnaud, e agradecer o convite que me foi endereçado, que eu agradeço. Sei que já passaram por aqui alguns nomes sonantes da nossa historiografia. Pronto, hoje tenho a mim, não podem ter sempre as grandes estrelas, mas eu tenho a certeza que vão gostar da apresentação e vai ser enriquecedor para toda a gente. Portanto, também aproveito para convidar pessoalmente a doutora Margarida Neto, minha orientadora, uma pessoa que tem sido muito importante para mim na minha curta, mas intensa carreira académica, também o doutor Salvador Manuel, o doutor Rui Seoane, da direção. Eu gostaria também de agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, que infelizmente não pode estar presente, mas, acima de tudo, realçar a importância que têm os municípios na divulgação científica e na divulgação da cultura. Infelizmente, em Portugal ainda há muitas câmaras que não estão sensibilizadas para isso, mas eu creio que aos poucos vai mudando. Até acredito que o mestrado, que até é coordenado pela doutora Margarida Neto, de Política Cultural e Autárquica, certamente já está a ajudar para aos poucos ir mudando essas mentalidades, que eu creio que até vi aqui alguns alunos que pertencem a esse mestrado. Eu gostaria também de fazer um agradecimento especial à doutora Paula França, que eu creio que nos está a assistir, que é diretora do Arquivo Histórico Municipal de Coimbra, e também a doutora Fernanda e a doutora Soraya, que também lá trabalham, que são pessoas que têm acompanhado de perto as minhas investigações, porque eu tenho feito muitos trabalhos que têm como base os documentos do arquivo, este aqui em particular, que foi um dos primeiros, em primeiro lugar, o ambiente no arquivo é sempre muito bom, é sempre muito divertido, aprendo muitas coisas lá, e depois a própria organização, que faz com que o historiador se dedique mais naquilo que é o seu trabalho, portanto, ler os documentos, interpretá-los e escrever os seus artigos, as suas investigações, e não perder tanto tempo à procura dos documentos, por vezes é o que acontece, não é? E, portanto, tinha que fazer aqui este agradecimento à doutora Paula França e aos seus companheiros, porque, de facto, tem-me ajudado bastante nas investigações. E, por fim, queria depois também cumprimentar a todas as pessoas presentes, portanto, colegas, professores, amigos, conhecidos, familiares, etc., que decidiram perder um bocadinho do seu tempo para assistir à minha comunicação. Comunicação essa que, como foi dito, vai incidir um pouco sobre as questões financeiras de uma Câmara Municipal, no caso de Coimbra, no século XVII. O estudo foi centrado entre 1601 e 1660, porque é nesse período que o arquivo tem mais fontes para ser utilizadas e, portanto, era um período com uma investigação mais sólida. E essa foi a razão que levou a essa escolha. Assim, de uma forma simplista, para quem não está dentro da área da história, a história das finanças é a história de onde vem o dinheiro que ajuda a pagar as coisas. É tão simples quanto isso. Ou seja, todas as pessoas, todas as famílias, as empresas, as instituições, etc., todas elas precisam de recursos materiais e humanos para funcionar. E neste período histórico a questão não é muito diferente. Então é um pouco por aí que nós vamos abordar essa questão, mas no início vamos falar um pouquinho sobre as fontes históricas, porque as pessoas que não são da área muitas vezes questionam-se onde é que os historiadores encontram as informações que depois utilizam para fazer as suas investigações. Então vamos falar um pouquinho sobre essas fontes, depois vamos passar pela conjuntura nacional e local, falar também um pouquinho sobre as funções das câmaras municipais na época moderna, e depois aí sim vamos mergulhar na questão mais a fundo das finanças. Eu vou realçar que depois tiverem alguma dúvida podem apontar e no fim podem perguntar o que quiserem e pedir para ver um slide em específico e vamos falar sobre isso. Portanto, as fontes históricas, à guarda do Arquivo Histórico Municipal de Coimbra, as principais são os livros de receita e despesa. São fontes que estão organizadas anualmente, ou seja, a regra geral, um livro corresponde a um ano, sendo que esse ano pode corresponder ou não a um ano civil. Por vezes podem incorporar uma semana ou duas do ano seguinte ou do anterior, que era o período em que os vereadores estavam a trabalhar. E, portanto, depois estava organizado em duas partes principais.
uma parte que era da responsabilidade do tesoureiro e outra do provedor. Portanto, o tesoureiro é o oficial da Câmara que estava responsável por angariar as receitas e realizar as despesas, guardava o dinheiro, e no final do ano tinha que se encontrar com o escrivão, que era o oficial da Câmara, que era responsável por anotar, fazer todo o trabalho de escrita da Câmara, e faziam o livro. Em primeiro lugar apontavam as receitas, depois apontavam as despesas, e no fim faziam a diferença e calculavam o saldo. Este método chama-se o método de cargas e descargas. Depois havia uma segunda parte, que era da responsabilidade do provedor, que era um oficial régio, que, entre várias responsabilidades, deveria fiscalizar as finanças camarárias. E para tal, ele devia verificar as contas, ver se elas estavam bem feitas, se os procedimentos tinham sido respeitados, se a lei estava a ser respeitada, e depois, no fim, deixava um conjunto de documentos que poderiam funcionar como recomendações, às vezes até alguns puxões de orelhas muito grandes aos oficiais da Câmara, sobre a forma como foi tratado todo o processo. Regra geral, tanto as receitas como as despesas indicam a pessoa que pagou à Câmara ou que recebeu dela, por vezes indicando a morada e a profissão, nem sempre, mas por vezes aparece, e depois também o montante e a data de pagamento. A data de pagamento aqui seria sempre o mês e dia, porque o ano nós sabemos sempre em que ano é que essa receita ou despesa se processou. Depois tem outro tipo de fontes, que não sendo de cariz financeiro, contabilístico, mas podem ter algumas informações que são relevantes, nomeadamente os livros de variações, que são livros onde constam as atas das reuniões em que participavam os oficiais. Regra geral, não é que eles tenham assim muitas informações, às vezes podem ter ali 1 ou 2%, às vezes uma leitura pesada para encontrar pouca coisa, mas nunca se sabe quando podemos encontrar alguma informação relevante. Depois, mais importantes, esses são os livros de notas e arrematações, que eram livros em que eram anotados os contratos que eram celebrados entre a Câmara Municipal e indivíduos particulares, privados, externos da Câmara. Nós daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre isso e vamos ver como estas fontes são importantes. E, por fim, os livros da Correia, que são livros que tinham compilações de legislação municipal e também compilações de correspondência régia. Felizmente já estão publicados, o que facilita muito o trabalho do historiador. E são fontes que até permitem um tratamento mais qualitativo dos dados. Para quem nunca consultou, para quem nunca viu fontes históricas, tenho aqui duas fotografias. Do lado esquerdo é uma receita, do lado direito temos uma despesa. Como podem ver, a letra é bonita. Estes não são os piores. Também há melhores, é verdade. Mas a regra geral são sempre piores, depois há aqueles problemas, uns estão manchados, depois a tinta passou para o outro lado, depois outros têm um rasgão muito grande, mas são ossos do ofício, portanto o historiador tem de estar sempre preparado para estas adversidades. Mas aqui temos um lançamento de uma renda de almotaçaria, nós vamos falar disso aqui mais a pouco, que era a receita mais importante da Câmara Municipal, e aqui equivale a 200 mil reis, que era uma quantia muito considerável. E aqui do lado direito temos a despesa da Câmara Municipal com uma criança abandonada, que era conhecido como um exposto, um ajeitado, e aqui é o pagamento a uma ama que cuidou dessa criança. Depois, no fim, se tiverem curiosidade e se quiserem saber um pouco mais sobre estas fontes, eu posso voltar a pôr aqui os slides e depois podemos ver isto com um pouquinho mais de detalhe. Ora, Portugal, no século XVII, em particular, neste período, 1601 a 1660, estava naquela que é um dos piores momentos da história de Portugal. Portanto, é das fases mais difíceis que o nosso país alguma vez atravessou, porque em 1601 estamos na União Ibérica, e a União Ibérica teve como efeito nefasto de trazer contra Portugal os inimigos tradicionais, na altura da Espanha, que eram a Inglaterra e a Holanda, que começaram a atacar as colónias portuguesas. Quer dizer que foi preciso mobilizar recursos financeiros e homens para defender os territórios portugueses no ultramar. E isso vai ser uma constante, vai aumentando, e esse encargo vai aumentando muito. E depois, em 1640, dá-se a restauração, e, portanto, entrou no conflito militar mais longo da história de Portugal, que durou até 1668. Portanto, o meu estudo até que terminou antes do término da guerra. Mas estes aspectos que eu estou aqui a falar são muito importantes para nós entendermos, porque eles articulam sempre de forma direta e indireta com as finanças da Câmara. Depois temos a questão da diminuição da produção agrícola, que no século XVII, desde logo, ocorreu devido a uma diminuição da temperatura média do planeta. Quer dizer que a produtividade baixou e os territórios mais a norte começaram a ser cada vez menos produtivos. Depois, por outro lado, os soldados que deixavam de combater, aquelas pessoas que eram recrutadas para a guerra, normalmente saíam da população ativa, ou seja, daqueles que podiam trabalhar, e muitos deles saíam do campo. E, portanto, são pessoas que deixam de produzir, mas depois, quando estão a combater, precisam na mesma de ser mantidos. Portanto, isso também tem um impacto muito significativo. E depois também lá está, o Alentejo foi um cenário principal da guerra e é uma zona agrícola muito importante, e as devastações e pilhagens e passagens dos exércitos não ajudou esse facto.
Depois também há aqui uma questão, e visto que a doutora Margarida Neto falou do trabalho do Dr. António Oliveira, a tese de doutoramento dele tem esta componente que esclarece muito a este respeito, que é a questão do decréscimo, ou da estagnação do crescimento populacional. Em alguns países até foi um crescimento negativo, portanto houve países que perderam população. Devo realçar que a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, matou milhões de pessoas na Europa, foi o maior conflito religioso que a Europa conheceu. E, portanto, aqui em Portugal também teve um efeito negativo muito grande, que já vinha desde os finais do século XVI, quando está associado também à diminuição da produção agrícola, mas depois também ao recrutamento para a guerra e à disseminação de pestes, que já se sabe que naquela altura provocavam uma mortalidade sempre muito, muito elevada. E, por fim, temos a questão do aumento de impostos, também está relacionada com a União Ibérica e com a Guerra da Restauração, porque os impostos vinham normalmente para ajudar a sustentar os exércitos e a marinha, porque essas eram as grandes despesas que a coroa tinha. E, em particular, há 2 anos que eu gostaria que vocês retivessem, que é o 1635 e 1641, nós vamos falar disso mais daqui a pouco, porque foram 2 anos de aumentos de impostos muito grandes, e eles têm impacto muito grande nas finanças da Câmara Municipal. Ora, Coimbra, no século XVII, era uma das cidades mais importantes, apesar de não ser muito grande, comparativamente a Lisboa. Lisboa era uma das maiores cidades da Europa, uma das 10 maiores, mas Coimbra é uma cidade pequena. Ainda assim era muito importante porque era sede de provedoria e corregedoria, portanto, assim, simplificando ao máximo, a provedoria seria uma circunscrição territorial com responsabilidades mais de âmbito económico, a corregedoria mais de questão de administração e jurídica. Eram administradas respectivamente por um provedor e um corregedor, que eram 2 oficiais régios, portanto, o provedor eu já referi. Mas é importante aqui realçar que estes 2 oficiais residiam em Coimbra e passavam muito tempo também em funções com a Câmara e em fiscalização da Câmara, e eram cargos que podiam ser desempenhados pela mesma pessoa, ou seja, estava previsto que o mesmo indivíduo pudesse ser ao mesmo tempo provedor e corregedor. A estrutura económica da cidade é típica urbana, ou seja, tinha um setor secundário e terciário com maior prevalência, em particular o artesanato, o comércio e os serviços, e depois o termo do Coimbra, ou seja, o território circundante, era mais importante do ponto de vista agrícola e da criação de gado. Portanto, havia aqui uma troca entre o termo que abastece a cidade com os bens agrícolas e derivados da produção animal, e a cidade abastecia o campo com bens artesanais. Agora, na época moderna, para que é que serviam as câmaras municipais na época moderna? Para as pessoas que não estão familiarizadas, quando eu estou aqui a falar da época moderna, estou a falar mais século XVI, XVII, XVIII e um pouco ali os inícios do XIX. A historiografia aponta 4 razões principais, 4 funções principais para as câmaras municipais. Em primeiro lugar, a cobrança de impostos. Porquê? Porque a coroa não tinha uma estrutura suficientemente eficaz que conseguisse arrecadar os seus impostos em todo o país. Então, precisava das câmaras municipais. Porquê? Porque elas estavam mais próximas do povo e conheciam a geografia. Portanto, a Câmara não tinha maneira de saber muitas informações específicas sobre as terras. Então, utilizava as câmaras municipais como intermediário para fazer essa arrecadação. E o mesmo se aplica ao recrutamento militar. As câmaras deveriam eleger os capitães moros e os sargentos moros, que eram responsáveis depois pelo recrutamento e pela condução das tropas, mas devia também efetuar as listas dos soldados que poderiam ser recrutados, porque depois tinham que obedecer algum tipo de regras, por exemplo, não tirar mais que um filho da mesma família, não retirar o filho mais velho de uma senhora viúva, para não ficar desamparado, ou seja, então era preciso estar sempre constantemente a fazer essas listas, convinham estar atualizadas, e a coroa não pode fazê-lo. A coroa não tinha mecanismos de o fazer, por isso precisava das câmaras municipais. E o mesmo se aplica à justiça. A coroa não conseguia aplicar a justiça no país todo. Apesar de haver tribunais régios e haver tribunais superiores, a verdade é que a justiça de primeira instância tinha que também ser aplicada ao nível das câmaras municipais, porque não havia outra forma de o fazer. E, por fim, temos a questão do abastecimento, saúde pública e higiene. Esta seria das funções que mais tempo ocupava a Câmara. E nós vemos pelos livros de variações, são aqueles tópicos que mais depressa aparecem. O que é que entra aqui neste âmbito? Verificar se as ruas estavam limpas, verificar se as obras estavam a ser realizadas de forma segura, se os preços estavam de acordo com o estipulado. Isto porquê? Porque as câmaras muitas vezes determinavam um preço máximo de um produto e não podia ser ultrapassado, e se o produtor, o vendedor ultrapassasse, era encoimado ou até podia ser preso.
verificar se os produtos tinham qualidade, se os pesos e medidas, isto é muito importante, se os pesos e medidas estavam aferidos pelas medidas da Câmara. Isto para quê? Para evitar enganos e corrupção, que as pessoas pudessem alterar os seus pesos para poder ganhar mais dinheiro. Portanto, esta era uma função da Câmara fiscalizar isto. Por exemplo, a Câmara tinha que ter oficiais nos açougues que eram talhos, como chamávamos talhos, para garantir que a carne era dividida de forma equitativa por toda a gente. Garantir o abastecimento de água e de cereais na cidade, porque havia muito medo, esta questão do abastecimento da saúde pública, porque havia dois grandes medos, que era a fome e a peste, e portanto a Câmara tinha sempre de atuar nesse sentido para garantir que a cidade funcionava da melhor forma possível. Pois há aqui algumas questões que normalmente, estes 4 tópicos são aqueles que são apontados normalmente pelos historiadores que tratam estas questões no geral, mas eu acho que há ali duas questões que também podem ser referidas. Uma delas, para mim, parece muito óbvia, que é a Câmara Municipal funcionava como um elo de ligação entre a comunicação entre a coroa, o poder central e o povo. Fosse ao nível de transmissão de notícias, de eventos importantes, que chegavam às pessoas, muitas vezes até pela simples realização de festas, nós vamos falar disso mais daqui a pouco. Outro lado, noutras circunstâncias, as pessoas faziam chegar as suas petições à coroa por intermédio da Câmara Municipal, porque não tinham outro método de o fazer. Portanto, esta ligação de comunicação entre o poder central e o povo é muito importante. Essa é uma das grandes funções das câmaras municipais, que parece-me que é um pouco esquecida. E depois, por outro lado, é também a questão da assistência aos mais desfavorecidos. E porquê é que isto aqui não é muito referido? Porque, em primeiro lugar, havia instituições específicas para isso, no caso das misericórdias e dos hospitais. Mas acontece que a pobreza nesta altura era tremenda e toda a ajuda é pouca. E as câmaras municipais muitas vezes também tinham que dar esmolas aos mais pobres e muitas vezes participar diretamente no cuidado das crianças abandonadas, que eram os expostos, que é algo que nós vamos constatar que aqui em Coimbra acontecia nesta altura e que era uma das maiores despesas que a Câmara tinha. Portanto, acho que estes aspectos também devem ser referidos. Agora, antes de entrarmos no caso de Coimbra, 2 particularidades sobre as finanças municipais na época moderna. Em primeiro lugar, partindo até do estudo do Dr. José Viriato Capella, que em 1995 fez um grande estudo sobre algumas finanças das câmaras do Norte, e ele apresentou 3 tipos diferentes de receitas, que seriam as receitas próprias, e aqui por próprias nós estamos a falar naquelas que são efetivamente camarárias, ou seja, são regulares, que a Câmara conta com elas, que as pode usufruir e utilizar com maior liberdade, e, portanto, normalmente quando se fala em finanças municipais está-se a falar deste grupo aqui, das próprias. E o caso que eu aqui trago hoje é aqui também que se insere nas receitas próprias. Depois temos outros 2 tipos de receitas que não eram assim tão regulares ou que não permitiam à Câmara uma flexibilidade muito grande no seu uso. Temos as receitas extraordinárias, que correspondem a subeios e fincas. Portanto, as fincas são impostos extraordinários lançados por uma finalidade específica. Era muito comum em Coimbra lançarem-se fintas para fazer obras nas pontes, porque o Rio Mondego enchia, fazia cheias e destruía as pontes, destruía as margens, portanto era preciso. Gastou-se uma pipa de massa ao longo de toda a época moderna para compor o Rio Mondego o tempo todo. E depois, por outro lado, temos os subejos. Normalmente os subejos, está-se a falar nos subejos das cisas. Aqui subejo seria uma sobra, um acrescento, algo que sobrou de uma cobrança. E essas cisas era um imposto medieval que incidia sobre as transações. Eu creio que nesta altura ainda era 10%. E ele era arrecadado sobre um método de encabeçamento, ou seja, o território português era dividido em várias áreas e cada uma tinha que pagar um valor à cabeça. Ora, o que acontecia é que algumas câmaras cobravam acima desse montante e depois esse valor que estava a mais, esse subejo entrava nas finanças municipais e poderia ser utilizado para obras ou poderia ser utilizado para outras finalidades. Portanto, por ser irregular, não foi incluído aqui e por ter uma natureza diferente, derivado de uma sobra do imposto régio, o Dr. José Viriato Capella optou por separar. E depois temos aqui a questão das rendas consignadas, que era uma renda que estava atribuída por uma finalidade específica e, em teoria, pelo menos, não poderia ser utilizado noutros aspectos. Por exemplo, em Coimbra havia o donativo de Dom Afonso Castelo Branco, que era um donativo, que era um rendimento de um juro anual que deveria ser utilizado para obras nas estradas e nas calçadas, nas fontes e nos chafarizes e nas levas dos prisioneiros de Coimbra para Lisboa. Portanto, à partida, só poderia ser gasto naquele tipo de despesas. E como estas receitas extraordinárias e consignadas normalmente tinham uma contabilidade própria e por vezes até um cofre próprio, apesar de poderem ser geridas pela Câmara, são separadas. E por essa razão tenho que separar aqui bem um pouco as águas para sabermos do que estamos efetivamente a falar. Depois uma outra particularidade é a terça régia,
que era, no fundo, como o próprio nome diz, 1/3 dos rendimentos das câmaras municipais era transferido diretamente para a coroa. E aqui devo realçar que essa terça-régia incidia-se nas rendas próprias. As extraordinárias e consignadas normalmente não pagavam terça-régia, mas daqueles rendimentos mais certos e regulares, 1/3 era transferido para a coroa. Ora, vocês basta ver, se uma pessoa hoje em dia descontar de IRS 1/3 do seu salário, fica sem uma grande parte. Isso, obviamente que nas câmaras municipais naquela altura, pagar 1/3 dos seus rendimentos era muito doloroso. E para a coroa, o que é que isso significava? Significava, no máximo, todas as câmaras de Portugal juntas, 0,5% do seu orçamento. Ou seja, isto não tinha impacto quase nenhum nas finanças da coroa, mas era muito penoso para as finanças municipais. Isto é um aspecto a ter aqui em consideração. Agora, eu devo aqui alertar-vos para um aspecto, que é a época moderna. Não é a época moderna sem isenções, sem exceções, sem mercês, sem algo de errado acontecer, porque, tanto aqui no caso dos sobejos das CISAs, nós vamos falar mais à frente, Coimbra nunca usufruiu dos sobejos das CISAs. E isso é um aspecto que é muito importante para as finanças, e eu depois vou voltar a isto mais no fim. E, por outro lado, Coimbra, pelo menos que eu conheço, é a única Câmara em Portugal que não pagou terça-régia. Porquê? Porque em 1464, as finanças da Câmara, portanto, ainda estamos na Idade Média, as finanças municipais estavam tão más, na altura, que os oficiais tiveram de pedir esta terça como mercê, porque os vereadores já estavam a pagar as despesas do seu próprio bolso. E, portanto, aqui, claro, Coimbra ficar com a terça é uma coisa boa, mas a razão pela qual teve que ficar não é um bom motivo, e como nós vamos verificar mais à frente, as finanças não estavam muito boas, e se tivesse que pagar a terça-régia, então ia ser muito pior. Agora, entrando aqui na estrutura da receita da Câmara de Coimbra, devo dizer que a estrutura não é muito diferente das outras câmaras. Claro que há sempre aquelas particularidades. Não é? É normal que no Porto muitos dos rendimentos da Câmara do Porto estivessem associados, por exemplo, a tributação, a condenações e taxas sobre o comércio do vinho. É normal. Como em Penafiel havia muita importância, a principal renda incidia sobre a venda dos lugares na Feira de São Martim, que era a feira mais importante, e que em Coimbra também está, ou seja, as receitas estão sempre relacionadas com a economia da cidade e do seu concelho. Mas acho que na estrutura, no geral, são todas muito, muito parecidas. Então, desde logo, temos aqui o caso das rendas. O que é que nós entendemos por rendas? São os rendimentos da Câmara que ela não conseguia arrecadar com os seus próprios meios e, portanto, delegava essa responsabilidade em indivíduos externos, portanto, particulares, privados, que faziam essa cobrança por si. Era realizado um contrato de arrendamento com esses indivíduos, que depois ficaram conhecidos como rendeiros. Eles comprometiam-se a arrecadar as receitas da Câmara e pagavam um valor anual fixo, e tudo aquilo que eles cobrassem acima desse valor era o seu lucro. E esse contrato tinha a duração de 1 ou 2 anos. Agora, mas para nós entendermos bem, muito bem, esse é o formato da renda, mas do ponto de vista económico, em que é que ela incidia? O que é que consiste uma renda? Na maior parte dos casos, eram coimas, portanto, multas, ou taxas que incidiam sobre os artesãos, os mercadores, os agricultores, por exemplo, conflitos que havia no campo entre o gado que entrava no campo de outra pessoa e estragava os campos e depois gerava umas multas. Portanto, toda essa arrecadação dessas multas e depois taxas, por exemplo, uma taxa para um mercador poder vender em Coimbra, uma taxa que sempre os mercadores aferiam os seus pesos e as suas medidas para a Câmara. Era preciso pagar uma taxa que, creio que na altura se chamava alcabala, que é até um nome de origem espanhola. Portanto, ou seja, tudo aquilo que a iniciativa liberal agora está sempre a falar, as taxas e taxinhas, portanto, já nesta altura havia. Portanto, todos esses direitos e coimas relacionados com a atividade. Por isso é que a renda mais importante, que eu mostrei no início, é a renda da almotaçaria. A almotaçaria também consiste muito nisso, na fiscalização. E, portanto, o rendeiro tinha que arrecadar essas taxas, essas coimas. Agora vocês, claro, já estão a calcular, não é? Se o rendeiro paga 200 mil à Câmara e depois tudo cobrar acima desse valor é o seu lucro, não é? Quanto mais coimas ele cobrar, mais ele ganha. O que é que isto vai levar? Vai levar a abusos, que foram recorrentes ao longo de toda a época moderna. Porque ele tinha que ganhar dinheiro, é porque ele estava ali para quê? Não era para fazer um serviço público, ele está ali do seu interesse pessoal. Né? E a Câmara estava numa situação complicada, que por um lado tem que proteger o povo, mas por outro lado o rendeiro tem que cobrar e fazer o dinheiro, porque senão mais ninguém vai querer as rendas. E portanto isto aqui é uma situação que é sempre muito complicada de gerir. Depois, a segunda maior
A segunda maior receita diz respeito às juradias. Portanto, juradias podem ser duas coisas. Por um lado, o termo de Coimbra, portanto, o seu território circundante, estava dividido em uma espécie de microconcelhos que tinham este nome, juradias. E eles pagavam à Câmara Municipal um valor fixo, em dinheiro, que derivava, de acordo com o Dr. António Oliveira, que também de condenações relacionadas com os conflitos dos agricultores nos campos. A questão é que eu acho que no século XVIII a configuração deste rendimento já é um pouco diferente, porque os oficiais, portanto, os juízes cessantes destes concelhos, quando vinham entregar as pautas, portanto, as listas dos oficiais eleitos no mandato seguinte, eles iam entregar este valor à Câmara numa espécie de reconhecimento de autoridade que a Câmara de Coimbra tinha sobre o território do termo. Por isso, eu acho que este montante poderia ter essa dupla variante. E o facto de serem pagos em dinheiro, serem valores fixos, a última vez que eles foram fixados, creio que foi pelo regimento de 1740, isto é um aspecto muito importante para depois nós avaliarmos o impacto destes tipos de pagamentos na longa duração. Depois, a terceira categoria, temos aquelas mais pequenitas, coisas que individualmente não têm muita representatividade, seria, por exemplo, o aluguer de alguns espaços ou venda de materiais que sobraram nas obras. Depois temos os foros e pensões, pronto, aqui são sinónimos. E o que é que isto consiste? Portanto, a Câmara Municipal tinha um conjunto de um património, portanto, rústico e urbano. Estamos a falar de casas, lojas, vinhas, olivais, etc. Terrenos de toda a natureza. E queria colocá-lo a render. E um sistema que também estava muito em voga, que era muito utilizado na altura, era o aforamento. Portanto, eu que estou a falar agora do aforamento e tanto do arrendamento que falei no início, isto não era nada de exclusivo da Câmara Municipal, eram sistemas que eram amplamente utilizados em Portugal nas mais diversas instituições. E, portanto, o que é que consiste o aforamento? A Câmara Municipal pegava na sua propriedade e dividia em dois domínios, que era o domínio direto e o domínio útil. Portanto, o domínio direto ficava na posse da entidade que detinha de facto a propriedade e o domínio útil passava para quem ia usufruir dessa propriedade. E depois deveria pagar anualmente um valor que era o foro, que poderia ser em género ou em dinheiro. No caso da Câmara Municipal de Coimbra, era sempre pago em dinheiro. Depois, a duração desse contrato era em regime de vidas, normalmente era a vida da pessoa que assinava o contrato, depois a sua esposa, depois passava para o seu herdeiro. Quando o herdeiro falecia, o domínio útil voltava para a Câmara Municipal, portanto, dava-se a consolidação e era preciso celebrar um novo contrato para haver nova separação. Portanto, era um valor que também era fixo, variava muito pouco no tempo e era pago em dinheiro, isso também é muito importante para a gente reter. Depois temos o terrado. O terrado, o que é que consistia? Está ligado ao foro. Portanto, a pessoa que detinha o domínio útil poderia vendê-lo a uma outra entidade, se assim o desejasse ou se tivesse necessidade. Então, para tal, deveria pedir autorização à Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal é que tinha o domínio direto, e se a Câmara autorizasse, ele podia vendê-lo e 10% desse montante entrava nas finanças municipais e isso é que corresponde ao terrado, que era o direito que a Câmara tinha sobre a venda do domínio útil. E por fim temos as condenações. Mas então vocês perguntam, então as condenações não estavam aqui a ser arrendadas, não eram cobradas pelos rendeiros? Muitas vezes os contratos não entravam em vigor no dia 1 de janeiro. Portanto, havia ali um delay porque era preciso negociar ou podia haver quem não quisesse o contrato, etc. Então, nesse período, era preciso que os oficiais da Câmara procedessem eles à arrecadação dessas multas, dessas taxas, até o contrato entrar em vigor. E, portanto, aqui a diferença é que estes 2% foram arrecadados diretamente pelos oficiais da Câmara e aqui estes 73% foram arrecadados por terceiros, por pessoas externas à Câmara Municipal e que ficavam com uma parte daquilo que era arrecadado. Ou seja, o modelo de cobrança absorvia logo aqui uma parte dos rendimentos. Agora, analisando na longa duração, temos aqui esta linha verde, portanto, são os montantes arrecadados, e temos aqui esta linha tracejada, que é uma linha de tendência. Eu devo realçar que estes valores aqui estão todos deflacionados, portanto, eu já retirei aqui o peso da inflação neste gráfico. O que é que isto aqui demonstra? Que havia uma variação de curto prazo muito elevada, mas na longa duração há uma estagnação do valor da receita. Quais são as razões para isto? Em primeiro lugar, as variações de curta duração dizem essencialmente respeito a maus anos agrícolas, com invernos rigorosos, muitas chuvas, geadas que destroem as colheitas, etc. Depois, anos de peste, com mortalidade muito acima de média. E as famosas cheias do Rio Mondego que estragavam os campos e inundavam a cidade, etc. Portanto,
estes acontecimentos vão provocar um constrangimento à atividade económica. E, como eu disse, as rendas derivam do pagamento de taxas e de coimas sobre os artesãos, sobre os mercadores, etc. Muitos deles tinham de vir do campo para a cidade para vender os seus cereais. As pessoas na cidade tinham de abrir as suas lojas, as suas oficinas, e não podiam fazê-lo em anos de peste, porque é nestes anos que, desde logo, a renda da almotaçaria, que é a mais importante e que incide muito sobre essa fiscalização, ressentia-se logo. E eu não mostrei atrás, mas com 73%, quase 3/4 de todas as receitas dizem respeito às rendas, mas o bolo geral das rendas, 70% é só essa renda da almotaçaria que diz respeito à regulação das atividades comerciais. Portanto, bastava ela ressentir-se que as finanças logo tremiam por todo lado. E, portanto, tínhamos péssimos anos. Claro que depois, aqui nos anos seguintes, às vezes há uma recuperação de alguns valores em atraso, mas a verdade é que a tendência geral é de estagnação. Depois há aqui outra questão, que é porque é que na longa duração elas então não crescem. E eu acho que aqui o problema está relacionado com o aumento de impostos e com o recrutamento de soldados, mas principalmente o aumento de impostos. Porquê? Em 1635 é criado o imposto das meias anatas, que incidia sobre o desempenho, portanto, incidia sobre os ordenados que derivavam do desempenho de cargos públicos. Foi alargado a todo o reino o real de água, que era um imposto que incidia sobre o consumo de carne e de vinho, portanto, que era um dos bens muito importantes, principalmente para as classes mais baixas. Depois, o tal imposto das cisas, que eu já falei sobre as transações comerciais e que era cobrado sobre o método de encabeçamento, foi aumentado o limite em 25%, 25%, que é um aumento brutal. Depois, em 1641, temos o imposto das décimas, que é o primeiro imposto direto universal em Portugal, que incidia sobre os rendimentos dos salários, das propriedades e do dinheiro emprestado a juros. Portanto, o que é que isto quer dizer? Se vocês se recordaram, pelo menos as pessoas que estiveram presentes, numa das últimas sessões tiveram cá um convidado que é o Carlos Faísca, que veio falar sobre o arroz, portanto, a introdução da cultura do arroz. E ele tem um artigo muito bom que estuda o custo de vida em Coimbra e em Lisboa no século XVII. Ele compara a evolução dos preços com a evolução dos salários. E os preços aumentam muito mais. Quer dizer que as pessoas perdem poder de compra. Se as pessoas perdem poder de compra, vão consumir menos. Se consomem menos, os mercadores, os artesãos vão ter menos lucros. Se vão ter menos lucros, a atividade comercial, no geral, vai diminuir. E quer dizer que as rendas ressentem-se. Mas ainda assim, as rendas não caíram assim tanto quanto isso, como seria expectável. Porquê? E a razão que eu encontro para isso é que eu acho que os rendeiros e os oficiais da Câmara devem ter atuado no sentido de fazer uma cobrança maior, que é uma coisa que aconteceu em Portugal na época moderna, muitas vezes, que era encoimar pessoas que não tinham culpa nenhuma. E, portanto, eles inventavam multas e coimavam as pessoas. E depois, se vocês quiserem saber um pouco mais a fundo da forma como essas coimas eram realizadas, depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso, mas agora, para não estar aqui a alongar, para não passar o tempo, vou passar essa parte um pouco mais, vou passar essa parte agora à frente. E vamos falar então mais agora das despesas. Portanto, a principal despesa eram os salários, mais de metade. Aqui incluímos também despesas que a Câmara Municipal tinha, por exemplo, com oficiais régios que vinham, às vezes, excepcionalmente a Coimbra, que tinham de ficar alojados. Então era preciso suportar as despesas de alojamento. Depois, em segundo lugar, temos aqui a questão da assistência. Portanto, 90% deste valor era destinado às crianças abandonadas e 10% era às esmolas. Depois temos festas e celebrações, desde logo as festas religiosas, o corpo de Deus era mais importante, mas também a Santa Isabel, São João, São Sebastião, etc. Portanto, era preciso realizar as procissões, pôr músicos a tocar pela cidade, fazer touradas, etc. Depois temos a questão aqui das dívidas e devoluções. As devoluções seriam despesas cobradas, receitas arrecadadas ilegalmente, e aqui entram algumas coimas que foram cobradas ilegalmente e depois tiveram de ser devolvidas, tanto pela Câmara como pelos rendeiros. E, por outro lado, as dívidas, aqui seriam as dívidas ao tesoureiro. E porquê dívidas ao tesoureiro? Porque no final de um ano, se a Câmara Municipal não tivesse dinheiro para pagar todas as suas despesas, o tesoureiro deveria emprestá-lo e depois era ressarcido no início do ano seguinte. E, portanto, como nós vamos ver daqui a pouco, o aumento dos saldos negativos vai ter este efeito mais nefasto, que é cada vez mais a dívida do tesoureiro, ao tesoureiro vai ser maior e vai ter um peso maior nas despesas. Depois temos os gastos administrativos, nomeadamente todo tipo de trabalho de escrita, consumíveis, gastos de expediente, realização de vistorias e de eleições, etc. Comunicações e transportes, onde a falar de correios, levar recados, levar cartas, etc. Depois as obras, apenas 2%. Como eu referi no início, a Coimbra tinha uma receita consignada
que devia estar consignado às obras, portanto, aí tiram um pouquinho a responsabilidade, mas a principal razão é simples, é que Coimbra não tinha dinheiro, portanto, não tinha dinheiro, não fazia obras. E isso revela-se desde logo no facto, é que Coimbra nunca esteve, a Câmara nunca teve uma casa da Câmara condigna para a dimensão que a cidade tinha. Tanto que as reuniões foram feitas na Torre de Almedina, e depois passaram para uma casa na praça que ficava por cima de um açougue. Portanto, e outras câmaras mais pequenas tiveram casas da Câmara muito mais vistosas. E, portanto, aí, desde logo revela que Coimbra não tinha dinheiro suficiente para as suas necessidades. E, por fim, temos aqui a questão da justiça. E aqui na justiça, que é que entra? Entre casos práticos, por exemplo, para pagar ao Meirinho, e o Meirinho era o oficial régio responsável pela aplicação da justiça, pagar para ele pegar no chicote e dar açoitar nas pessoas. Portanto, é este no nível que nós estamos a falar. Estamos a falar no Meirinho, ter despesas com uma corda e a montar um palanque para enforcar um indivíduo. Portanto, é aqui que entra nestes 2%, não é? E, portanto, como vocês já estão a ver, em particular aqui a parte da despesa, tem informações que ultrapassam muito o âmbito económico e financeiro. Tem aqui questões que entram muito a fundo na sociedade. E, portanto, acho que é muito importante os historiadores também olharem para estas fontes a partir de uma outra perspectiva, porque elas têm informações que podem ser utilizadas para investigações de diversas tipologias. E não só nestas investigações de cariz financeiro. Agora, analisando também a despesa na longa duração, vemos que é muito semelhante à receita, portanto, há muitas variações de curto prazo, contudo, a linha da tendência demonstra que há um aumento, ou seja, a receita estagnou e a despesa aumentou. Como é que se justificam estas variações de curto prazo? É muito simples. Acho que há um consenso até nos historiadores da história das finanças que a despesa só se realiza mediante a existência de dinheiro no cofre, ou seja, à medida que o dinheiro ia entrando, eles iam pagando as dívidas que tinham. Só quando chegavam ao final do ano é que, se faltasse dinheiro para pagar alguns salários, o tesoureiro aí é que tinha de emprestar. Não era muito comum a Câmara pedir dinheiro a entidades externas. Podia aqui e ali pedir uns mercadores, mas normalmente era o tesoureiro que estava responsável por isso, até porque o tesoureiro, quando era escolhido, devia ser alguém que tivesse posses e que tivesse já um historial ligado ao comércio, assim, para ser uma pessoa que tinha dinheiro e estava já habituada a lidar com estas questões monetárias. Na longa duração, o que é que fez a despesa aumentar? Desde logo o aumento nos salários, os salários foram sendo atualizados, depois, por outro lado, em particular a partir da década de 40, começam a aparecer novos cargos que estão associados, por exemplo, à cobrança de impostos. Como vão surgindo novos impostos, é preciso haver uma maior eficiência. Então a Coroa cria novos cargos, que alguns já estavam a cargo da Câmara, outros estavam a cargo da Coroa, mas estando cá também era preciso ajudar no seu alojamento e assim, portanto esses encargos foram aumentando para a Câmara Municipal. Depois, por outro lado, temos também o aumento dos gastos administrativos, porque se é um aumento de impostos, e se é um aumento da capacidade, ou pelo menos da vontade de recrutamento, é preciso ter listas, é preciso comprar papel e tinta e mandar as pessoas para o terreno para fazer todos esses reconhecimentos. E depois, por outro lado, como já tinha referido, as dívidas ao tesoureiro, como os saldos vão sendo cada vez mais negativos, o peso da dívida vai aumentando, é uma espécie de bola de neve. Com o tempo isto vai sempre aumentar. Houve algumas despesas que diminuíram, só que não diminuíram tanto como o aumento destas, que não deu para compensar, nomeadamente a assistência. Portanto, é claro que durante este período a pobreza foi aumentando, mas os gastos com a assistência foram diminuindo, porque a Câmara não tinha dinheiro. Ou mesmo com as festas e com as celebrações, foram diminuindo os gastos desse género, e o mesmo com as obras. Já não se gastava muito em obras, então deixou-se mesmo de gastar. Pronto, e agora temos aqui o gráfico que as pessoas mais gostam de ver. Como é que as contas estavam? Eu até pus isto a azul e a vermelho, que é para ficar mesmo evidente. Não é? Portanto, temos 19 saldos positivos, 30 saldos negativos. Há claramente dois períodos, não é? Um período inicial com mais saldos positivos, outro com mais saldos negativos. Aqui dá para ver muito bem os maus anos agrícolas e as cheias do Rio Mondego, que ficam logo a vermelho, porque a renda da almotaçaria cai logo. Portanto, é uma correlação muito grande. Mas depois há aqui, claro, questões de fundo. Eu posso usar aqui alguns dados. Por exemplo, grandes cheias, eu estou a falar mesmo das maiores cheias que Coimbra teve neste período. Não estou a falar de todas, posso falar de todas, até quase umas 10. Mas as grandes cheias concentraram-se desde logo em 1626 e 28. Depois, recrutamento de soldados. 1626, 27, 28, 38, 39, 50. Depois, em 1628, foi lançada uma finta, e lá está, eu estou a falar da grande finta, porque se for a falar de todas, sempre é umas 20. Mas a grande finta foi lançada em 1628 para reparar
a cheia de 26, que ainda não tinha sido reparada, e a de 28. Portanto, os gastos já passaram das cheias para as outras, eles nem fizeram obras, já não havia dinheiro. Então, depois, acima disso tudo, uma peste em 1630. Ou seja, depois a partir dos aumentos de impostos em 1635, em 1641, depois em 1636 foram lançadas várias fintas com a finalidade depois de se comprar armamento para dar para os soldados. Enfim, isso foi um aumento de encargos muito grande sobre a população. Depois estes impostos extraordinários vão ser sempre pagos pelos mesmos. E depois, claro, que cria um clima muito complicado, principalmente para os mais pobres. Realçar, porque é sensível aqui na década de 20, porque é aqui na década de 20 começam os maiores recrutamentos, por isso é aqui que começam a aumentar também os gastos administrativos, com papel, com a tinta, etc. Depois, a partir da década de 30, facilmente a partir daqui, é quando os encargos com a dívida do tesoureiro começam a aumentar, portanto, coincide completamente, e depois, a partir da década de 40, é os aumentos com os salários. E, portanto, estas coisas batem todas certas, porque isto, para mim, não deixa margem de dúvidas. Depois eu tinha referido também que havia dois tipos de rendimentos, que eu já fiz referência, as juradias e os foros, que eram pagos em dinheiro, e eram montantes fixos, que praticamente não variavam ao longo do tempo. O que é que isto quer dizer? Que nesta cronologia há um grande aumento dos preços, logo há um grande aumento da inflação. O que é que isso quer dizer? Que eu, de um ano para o outro, eu preciso de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produto. Ora, se estes indivíduos estão a pagar estes direitos à Câmara Municipal em dinheiro e o dinheiro está a perder valor com o tempo, quer dizer que para a Câmara é pior e para eles é melhor. Por isso, a Universidade de Coimbra, por exemplo, arrecadava isto em género. Portanto, como o preço do género está a aumentar e eles eram pagos em género, a Universidade não estava a perder rendimentos. Porque eles estavam a acompanhar, porque eles recebiam em género, depois vendiam para fazer dinheiro. Portanto, estava a acompanhar a tendência dos preços. Ora, a Câmara Municipal recebia em dinheiro, por isso já estava a ser muito prejudicado. Por isso é que, deflacionando os valores, nós vamos a ver que a Câmara está a perder esses rendimentos, que são pouco significativos. Quer dizer, a juradiza no 12%, com os foros dava 16% no total. Não é a maior fatia, mas em alguns anos podiam fazer a diferença. E esses são aspectos que uma pessoa tem de levar em conta. E, por fim, agora temos o último slide, aqui só para realçar aqui alguns aspectos. Portanto, como eu referi, o provedor era o oficial régio responsável pela fiscalização, deixou documentos muito interessantes. Olha, por exemplo, ele deixou um que ele diz assim: eu não sei como é que este ano a Câmara Municipal gastou tanto dinheiro em papel. Não sei onde é que eles gastam tanto dinheiro em papel. E porquê? Porque havia uma parte desse montante que era pago como salário, ajuda de custo ao escrivão. Ele já estava a desconfiar que aqui gasta. Ele disse: todos os anos recebe aquele montante em papel. É impossível que ele gaste assim tanto. Depois outro caso muito curioso que foi, é que ele diz assim: então costuma-se pagar, agora não me lembro dos valores de cabeça, mas vamos saber, costuma-se pagar 500 reis a cada pessoa que faz este serviço. E aquele indivíduo recebeu 1000, porquê? É por ser genro daquele vereador. E, portanto, como vocês podem ver, há certas práticas que não são atuais. Isto não é por acaso, não é? Mas o que isto quer dizer? Que esses documentos, os provimentos ou provisões, tinham informações muito importantes, qualitativas, sobre a forma como era feita a fiscalização do provedor. E depois tem um mais engraçado, que eram as despesas não levadas em conta, em que, ou seja, todas as despesas da Câmara, realizadas pelos vereadores, por exemplo, os vereadores tinham de entregar um bilhete ou um mandado ao tesoureiro e só aí é que ele poderia entregar o montante para ser gasto. E tinha tudo que obedecer à legislação, desde logo às ordenações. O que é que acontece? É que muitas vezes eles atalhavam as coisas e não cumpriam as normas. Então o provedor dizia: não senhor, estas despesas vão ser canceladas e vocês vão ter que pagar do seu próprio bolso. Acontece que depois lá os bilhetes apareciam, não é? Os papéis apareciam, eram legalizados na maior parte, mas pelo menos notava-se que o provedor estava presente e estava a controlar. Acontece que a partir da segunda metade da década de 30, estes documentos praticamente desaparecem. Portanto, é como se o provedor deixasse de existir, mas ele não deixou de existir, ele estava lá. E qual é que é a diferença aqui? É que é uma conjuntura complicada e há um grande aumento de impostos. Uma das funções do provedor também era fiscalizar a segurança de impostos. E aí é que estava a preocupação dele. Porquê? Porque, como eu disse no início, a Câmara Municipal não paga terça régia, portanto não pagava nada à coroa.
Então, a Coroa não tinha interesse que o seu provedor tivesse a fiscalizar as contas da Câmara se a Câmara não pagava nada à Coroa, enquanto as outras pagavam. O que é que acontece? O provedor tinha de estar preocupado em arrecadar os impostos e em ajudar o abastecimento dos exércitos. Porque até há uma carta no livro da Correia que está transcrita, em que é o provedor e o corregedor que estão a dizer aos oficiais da Câmara que vai entrar uma grande quantidade de cevada, que é para abastecer a tropa da cavalaria, para eles não levantarem constrangimentos dos mercadores para deixar circular. Porque essa que era a preocupação deles. Porque da Câmara Municipal não valia a pena estar a perder o tempo a fiscalizar, porque eles não pagavam nada à Coroa. Portanto, a preocupação deles estava mais na cobrança dos impostos. Depois aqui outro aspecto que é, vocês agora perguntam, ok, mas então se a Câmara começa a entrar numa espiral de saldos negativos, o que é que eles fizeram para alterar isso? Tentaram ser mais eficientes? Tentaram arranjar novas formas de financiamento? Assim, no geral, não. No geral, não fizeram nada. Isso é muito comum na época moderna. É muito difícil mudar estas estruturas. Às vezes há algumas pequenas alterações, mas as estruturas é muito difícil de alterar. Mas houve um aspecto em particular que preocupou os oficiais da Câmara de Coimbra, os vereadores, e eu creio que justifica a razão para eles não terem procurado outro tipo de formas de financiamento. E que se prende com as tais CISAs que eu já falei aqui algumas vezes. Portanto, a área de cobrança das CISAs da Câmara Municipal de Eiras era muito superior à área do seu concelho e entrava dentro do território de Coimbra, inclusive a freguesia Santa Justa, que foi uma mercê régia que foi dada a Eiras. O que é que acontece? Não só Coimbra não tinha os subeiros das CISAs, ou seja, não ultrapassava o tal valor do encabeçamento que lhe permitia depois usufruir desses montantes, como muitas vezes não atingia o valor mínimo, e tinha que lançar as fincas, ou seja, impostos extraordinários, para atingir esse valor. E eu volto a referir, em 1635 foram aumentadas em 25%. E Coimbra já não atingia o valor anterior aos 25%, então com mais 25% em cima é muito mais difícil. Ou seja, durante toda a época moderna, os oficiais da Câmara tentaram reverter esta situação, mas nunca conseguiram. E, portanto, eu creio que porque eles sabiam perfeitamente os montantes que estavam envolvidos. Porque em alguns anos, em algumas câmaras, o montante dos subeiros das CISAs que entrava poderia ser, era muito irregular, mas em alguns anos poderia ser o equivalente às receitas próprias ou até superiores. Portanto, eles sabiam, os oficiais da Câmara sabiam perfeitamente que era bastante provável que se resolvessem o problema das CISAs, resolviam o problema das finanças. Porque o dinheiro que poderia entrar poderia ser muito elevado. Eles já no século XVI têm despesas de procuradores na Coroa a tentar resolver esse problema, mas nunca conseguiram. E é por essa razão que só nos finais do século XVIII e nos inícios do século XIX, eu já publiquei um artigo sobre esse período da Câmara Municipal de Coimbra, e foi só nesse período, quando há um novo aumento muito grande dos preços, é que eles começaram a criar novas fontes de rendimento para conseguirem equilibrar ali um pouco para inverter uma tendência que era negativa, e por acaso até conseguiram nessa altura. Portanto, este era um aspecto que é muito importante ter em conta. Creio que da minha parte está tudo. Aquilo que eu queria referir, acho que já está tudo mais ou menos dito. Não sei se passei muito tempo, mas agora se tiverem dúvida ou alguma questão, podem colocar. Não, muito obrigado. Muito obrigada, José Luís. Pode retirar aqui o PowerPoint, que é para eu ouvir melhor as pessoas. Portanto, muito obrigada pela sua intervenção. Só aqui um pequeno aspecto que corrobora a ideia que foi apresentada de que a Vila de Eiras, que pertencia às freiras de Celas, tinha esse privilégio de ter um território de cabeção da CISAs que entrava na cidade de Coimbra. E daí que o que permitiu, por exemplo, a Eiras construir uma fonte nos inícios do século XVIII com os subeiros das CISAs. E quem for a Eiras ainda pode ver essa fonte que tem indicada a proveniência das CISAs. Bem, este é só um pequeno apontamento. Portanto, o José Luís está disponível para responder às questões que lhe queiram apresentar. Ficaram esmagados pelos impostos, pelos tributos. Tá, agora sim. É Guilhermina, sim.
Bom, boa tarde a todos, antes de mais, e faria só também uma pequena lembrança, uma vez que a doutora Margarida também fez essa nota sobre o doutor António de Oliveira. Portanto, nosso grande mestre, com quem efetivamente aprendemos a fazer história, com quem aprendi eu pessoalmente a investigar, impondo todo um rigor e uma honestidade perante o trabalho que o caracterizava, mas também o grande professor, que efetivamente esse não fica ou não ficou como fica a obra escrita, apenas os alunos com ele contactaram se lembrarão, mas que tinha efetivamente um relacionamento muito afável e próximo com os seus alunos e orientandos, que praticamente quase toda a gente da época moderna o foi, para além, como por exemplo também o doutor João Roque, o doutor Fernando Taveira, a doutora Maria Antónia, e portanto é sempre lembrado também com saudade. Quanto à exposição de hoje, estou efetivamente, para usar, enfim, um plebeísmo, esmagada, porque efetivamente é uma comunicação notável. Não só tem um conhecimento grande da matéria, como tem uma facilidade de exposição que não é vulgar, porque vai referindo os diversos elementos sem nunca perder a lógica e o relacionamento entre todos os elementos. E isso, efetivamente, é muito notável. Quanto ao resto, claro que a única coisa que eu poderei dizer é que para o século XVIII se continuam a prolongar todos estes elementos que estão aqui destacados no século XVII. A Câmara continua a enfrentar muitos dos mesmos problemas, um deles, efetivamente, a irregularidade do rio, as suas cheias, as inundações da cidade, os problemas enormes que isso levantava, o problema da ponte, que foi sempre um problema terrível, o problema das poldras, tudo isso, o problema das obras, da runa, da sota, tudo isso, efetivamente, esteve sempre no centro das preocupações da Câmara. Mas lembraria apenas um pequeno, enfim, uma coisa um pouco, não sei se pensou nisso ou não, até que ponto não sei se rigidez, mas a pouca evolução que sente no funcionamento da Câmara em relação até aos problemas com que se defrontava e não conseguir encontrar novas formas de lhes responder, se isso não terá sido um pouco a ver com o próprio poder municipal, ou seja, em que mãos estava esse poder. E se esse, que é efetivo, e isso é muito evidente, quer no século XVII, quer depois muito no século XVIII, e nessa primeira fase do século XVIII, que até o Dr. Sérgio Soares chega a falar no Pacto de Fidalgo. Portanto, isso de estar nas mãos de fidalgos, que teoricamente pretendem a conservação desse poder e, portanto, a conservação da estrutura de funcionamento da Câmara, onde não deixam entrar mercadores, por exemplo, onde não entra todo o setor dos homens de negócios, mercantil, que seriam, à partida, mais dinâmicos, teriam um outro tipo de relacionamento com o mundo da economia, com o mundo do trabalho, e se isso não poderá, efetivamente, que é algo que caracteriza, obviamente, toda a época moderna, que é um período longo de transição, muito complicado, incluindo a relação entre o poder central e o poder local, que no século XVIII, enfim, vai ser bastante esmagado pelo poder central e, portanto, perder muito, apesar de tudo, das poucas liberdades que ainda tinha antes. Outro problema que eu levanto também é o a relação da Câmara ou a intervenção da Câmara no domínio das ordenanças, porque efetivamente a Câmara fazia mesmo o recrutamento militar, não era só as levas, fazia a organização
das próprias ordenanças, por freguesias, com os seus capitães, depois com os sargentos nas esquadras, portanto fazia mesmo, e isso era um enorme poder, o próprio poder de recrutar os mancebos e a forma como efetivamente fazia essa organização. Um outro aspecto também muito lateral e pequeno é a relação, que eu penso que não podia fazer tudo, obviamente, entre os expostos e, portanto, e a sua manutenção enfim, a administração dos expostos e o imposto do Real de Água, que estavam efetivamente muito ligados desde o rei Dom Manuel, portanto, cede os direitos deste Real de Água aqui para a manutenção dos expostos. Portanto, quero agradecer muito esta notabilíssima comunicação e dar os parabéns ao conferencista e também, mais uma vez, ao próprio centro, porque, mais uma vez, nos brindou com uma belíssima exposição. Muito obrigada. Obrigada, doutora Guilhermina. Eu posso responder já? Pode responder. Antes de mais, doutora Guilhermina, muito obrigado. Desde logo, obrigado pelos elogios. E fez aqui umas questões muito boas e que merecem aqui uma explicação dentro daquilo que eu consigo contribuir. Desde logo, a sua questão final dos expostos do Real de Água. Curiosamente, eu tenho neste momento um artigo, que está em revisão científica, que trata mesmo esta questão. Portanto, eu escrevi um artigo sobre a arrecadação do Real de Água e, portanto, para onde é que esse dinheiro estava a ser encaminhado e, portanto, eu espero que, se ele for publicado, que possa trazer agora um novo contributo para a compreensão desta questão. E é verdade que o Real de Água era muito utilizado para dois tipos de despesas, que era a questão dos enjeitados e a questão também das obras, das estradas, do Rio Mondego, das pontes. E essa é uma das razões que faz com que a Câmara não tivesse tanta responsabilidade em algumas obras públicas. Porque havia outros mecanismos, nomeadamente o cofre do Real de Água e o donativo, que depois retiravam um pouco dessa responsabilidade da Câmara Municipal. Mas se não retirassem, depois também não sei como é que eles iam fazer. Não sei onde é que eles iam arranjar o dinheiro, porque a Câmara já estava mesmo no limite da sua subsistência. Relativamente à questão da evolução do funcionamento da Câmara, está relacionado com a questão do poder. Eu acho que está, completamente. Porquê? Porque os indivíduos que estavam, portanto, quem estava nos lugares do Senado Camarário eram pessoas, portanto, no Brasil local da Fidalguia. E eles geriam a Câmara como provavelmente geriam o seu património. Portanto, eu acho que aqui, recuperando um pouco aquela ideia do escritor, do autor polaco Witold Kula, não é? Que escreveu na década de 60, a questão é que muitas vezes estes indivíduos estão programados para, enquanto têm lucros, enquanto as coisas estão a correr bem, não alteram nada. Depois, quando as coisas começam a complicar, é que eles tendem mais motivados para procurar, às vezes, ou normalmente é aumentar as receitas, coisa que aqui não aconteceu. A lógica capitalista, mais liberal atual, é no sentido de, ok, se eu estou a ganhar dinheiro agora, vou aproveitar para diversificar os meus rendimentos, para arranjar novas formas de investimento, que na altura não era assim que as pessoas pensavam, não podemos, claro, fazer essa comparação. Agora, aquilo que eu acho estranho é, durante a parte da crise, na crise, eles estarem muito imóveis. Não acho estranho quando a Câmara tem lucros, por exemplo, não colocar o dinheiro a juros. Eles provavelmente nem se preocuparam. E não há nada que eu tivesse encontrado nas fontes que pudesse também ajudar a resolver esse problema. Aquilo que eu acho mais estranho é, na fase mais difícil, eles não terem atuado, até porque eles podiam ter atuado. Porque nos finais do século XVIII e no início do século XIX, portanto, eu publiquei esse artigo na Revista Portuguesa de História, creio que do ano passado, que é só dedicado às receitas da Câmara Municipal. Eles, na década de 90 do século XVIII, fazem algumas alterações muito significativas, desde logo na forma como eram arrecadadas algumas rendas, que passam do arrendamento para o sistema de administração direta, que era mais invulgar, não era tão invulgar quanto isso, mas o modelo preferencial era do arrendamento, então eles passam para a administração direta, e em segundo lugar eles começam a criar um novo tipo de taxas e de impostos e lugares de venda, por exemplo, para os vendedores, que vão para a cidade, etc., que se transformaram logo diretamente, eles criam aquelas novas receitas e elas transformam-se nas mais importantes da Câmara, na hora. Portanto, eles tinham essa capacidade, eles tinham esse poder para fazer se quisessem. Por isso é que, para mim, tendo em conta as informações que eu tenho à minha disponibilidade neste momento, eu creio que a questão das CISAs é aquela
que eles acreditaram durante algum tempo que seria possível resolver favoravelmente. E, portanto, não se terem dedicado. E depois, claro está, que foi uma dúvida que um dos alunos, a doutora Maria Neto, me colocou há um tempo, e eu não sei responder porque não estudei esse período, que é, ok, se os saldos negativos estão a aumentar, como é que eles foram resolvidos, não é? E como é que é o período pós-guerra, que provavelmente a conjuntura pode ter alterado, mas nessa altura nós já temos muito menos livros de receita e das despesas, estão assim todos um pouco perdidos no tempo, não dá para fazer um estudo serial que era o mais vantajoso, que é aquilo que nos permite ter mais informações, e portanto eu creio que ainda assim, quando for porque eu eventualmente vou consultar esses livros, mas estamos a falar provavelmente uns 14 para um período 40 anos, não é assim muito, mas pode ser que tenha depois algumas informações que nos ajudem a fazer a ligação entre esses dois grandes períodos, que é a primeira metade do século XVI e a segunda metade do século XVIII e XIX, porque aquele período do meio, esse entretanto, tem muito menos informações que seriam depois importantes para nos ajudar a resolver este problema. Mas eu acho que tem razão naquilo que diz, que de facto o perfil social das pessoas que estão a administrar a Câmara Municipal tem de facto um impacto direto. Se fossem mercadores, provavelmente teriam é provável que tivessem uma abordagem diferente, apesar de que eu não sou especialista nesse campo social, mas acho que é bastante plausível, acho que faz muito sentido. Depois, relativamente à questão das ordenanças, aqui no Arquivo Histórico Municipal há uma fonte muito boa, que são livros de recrutamento feitos na década de 60 do século XVIII. É da XVIII. organização do Conde de Lippe. É na Exatamente. sequência da organização. Exatamente. Mas é uma fonte muito boa, é uma fonte muito boa, que tem informações, infelizmente, eu já dei uma vista de olhos, não estão totalmente completos, mas tem uma abrangência muito grande, tem muitas informações relevantes, desde logo está a fazer estudos do ponto de vista económico, militar, social, etc. Mas, como tudo, na época moderna e em Portugal, na altura, eu estive a confrontar esses livros com a lei, e, portanto, a lei obrigava uma regularidade na atualização dos livros e perdeu-se rapidamente. Ou seja, as leis são implementadas, porquê? Porque a Câmara não tem possibilidade, não tem agente suficiente, não é? E claro que essa vertente no século XVII, eu creio que nesse campo do recrutamento eram mais essas questões ocasionais, extraordinárias, em que havia um pedido, por exemplo, há vários documentos, há várias cartas régias, enviadas, não são régias, são do Conselho de Lisboa, que estava a governar durante o período filipino, em que eles estão a dizer, agora façam um levantamento para a armada que vai para a Índia, agora é preciso fazer um levantamento para a armada que vai para São Salvador da Bahia, agora é preciso arranjar o dinheiro para, ou seja, era tudo para muitas finalidades específicas. Apesar de que as ordenações, ou melhor, o regimento das ordenanças determinava já uma certa regularidade, até ao nível do treino, até ao nível de saber quem é que se podia recrutar, mas dá-me a sensação, ou essas fontes não existem, ou foram perdidas, ou destruídas, mas dá a sensação que, de facto, esse controle não existiu muito aqui em Coimbra. Provavelmente, e eu creio que a questão financeira é fundamental, porque é muito simples. Eu não estou aqui a querer puxar a brasa para a minha sardinha, dizer que as finanças determinam tudo, mas se nós sem dinheiro não vamos poder trabalhar. Isto é bastante simples. Agora, a questão do poder que dava às câmaras municipais, concordo que não siga 100%, mas principalmente para o Capitão Mor, por isso é que era uma personagem que era muito odiado, porque ele tinha um poder de obrigar as pessoas a ir que pouca gente tinha, portanto era uma personagem que era muito... E agora estamos a juntar aqui estas questões, que é a Câmara tem a capacidade de recrutar as pessoas, por vezes contra a sua vontade, não é? Para lhes dar uma carreira militar que não era de sonho, não era, que era uma vida muito dura, e por outro lado tinha o poder de encoimar as pessoas, de forma quase arbitrária, muitas vezes, e depois por outro lado tinha o poder de escolher em quem é que incidir os impostos extraordinários, por exemplo, os donativos, que a coroa pede, alguns donativos, que eu não sei até que ponto é que eles foram realmente voluntários, não é? Porque eu ainda estou para pensar se um dia vou entrar nessas questões jurídicas, judiciais, nas fontes judiciais. Eu tenho a sensação que vou descobrir um mundo novo, se for por lá, porque de certeza que deve ter imensas informações sobre esses aspectos, dos conflitos com os oficiais da Câmara, com os rendeiros, etc. Deve ser um mundo completamente à parte. Não é? Mas, de facto, sim, a Câmara tinha um grande poder, se me entender, sim. Muito obrigada. Obrigado eu. Há mais questões? Entretanto, e neste contexto,
e para as pessoas menos versadas nestas temáticas, é bom salientar, como o José Luís já apresentou num slide, as vastas competências que as câmaras tinham, desde a área das competências e, ao mesmo tempo, responsabilidade. Porque enquanto a coroa, na época moderna, esteve voltada fundamentalmente para o Império e para a gestão do Império, o país foi governado pelas câmaras municipais, o poder mais próximo das populações e que satisfazia todas as necessidades, em todas as áreas, desde a justiça, não é? A justiça de primeira instância, e as câmaras tiveram um papel muito importante ao nível do controle social e também o que muitas vezes denomina como processo de civilização, mas também as questões do abastecimento, portanto, as competências da saúde, portanto, as competências eram efetivamente muito vastas. E o José Luís não falou em nenhuma receita proveniente do Orçamento de Estado. Não é? As câmaras enviavam dinheiro para o Poder Central, mas não recebiam dinheiro do Poder Central. Portanto, esse é um aspecto muito importante a ter em conta. E eu saliento várias vezes, tenho essa convicção de que a governação do país foi feita pelas câmaras ao longo de toda a época, ao longo da parte medieval e, sobretudo, ao longo da época moderna. Mas mais alguma questão? Oposição? Boa noite. Boa tarde, Joaquim. Sim, Joaquim, faz favor. Primeiramente, eu entrei atrasado, mas gostaria de fazer uma comparação, porque eu sou do Brasil, Sim. Guaratinguetá, estado de São Paulo. Sim. E nós tínhamos aqui nós temos uma obra que fala muito da questão do poder, né, o Raimundo Faoro. E ele frisa muito a questão do patrimonialismo. Eu queria saber do José Luís se ele entende realmente, parece que a fala dele agora há pouco foi essa. Essa preocupação pode se caracterizar como um patrimonialismo perante a Câmara, os camarários, ou não seria dessa forma? Né? E qual a influência seria, porque aqui no Brasil, as câmaras municipais, elas eram muito compostas por militares. Né? Seria assim também, no caso de Coimbra, porque eu peguei um pouco o bonde andando, né, como a gente diz aqui. Então, se caracteriza por esse patrimonialismo, esses interesses bem particulares, e no que isso refletia na governança como um todo em Portugal, principalmente em Coimbra. José Luís, deixa-me só fazer aqui uma pequena intervenção, porque esta é uma área em que eu tenho estudado. Portanto, todas as instituições, as principais instituições do governo do país foram transpostas para o Brasil, e nomeadamente os municípios. Não é? Os municípios foram transpostos para o Brasil e assumiram funções semelhantes às funções que desempenhavam na metrópole. Mas naturalmente, foram-se adaptando ao território brasileiro e às condições do território brasileiro. Joaquim Ribeiro Magalhães, que foi também um professor aqui de Coimbra e também recentemente desaparecido, fez o primeiro estudo sobre essa transposição das instituições do reino para o Império. Mas agora o José Luís pode responder. Muito obrigado pela questão, Dr. Joaquim Fagundes. Eu creio que na questão do patrimonialismo que referiu, está-se a falar, no fundo, a apropriação do património camarário por parte das elites que governam, certo? Creio que era mais nesse sentido.
Sim, assim, essa questão, que claro que as pessoas que governavam, a minha investigação não entra muito nesse campo, eu estou mais a citar alguns historiadores que já focaram sobre esse assunto, até porque as fontes que eu consultei nunca me confrontaram com esse aspecto. Mas é bastante provável, porque há muitos cargos camarários que não eram apetecíveis, porque não eram remunerados. Por exemplo, o caso dos almotacés, que eram responsáveis por toda esta fiscalização, portanto, na área da higiene, dos preços, das questões económicas, e eles tinham que andar no terreno a fiscalizar, portanto, tinham de andar no meio das imundícies, no meio do cheiro do povo, eles não gostavam disso. Depois, eram cargos de uma grande exigência física, e tanto que tinham uma duração de 2 meses, e muitas pessoas queriam escusar-se, não é? Mas era importante para quê? Porque muitas vezes era a porta de entrada depois para a governação. Ou seja, era uma espécie de um cursus honorum, em que as pessoas partiam de almotacé, depois passavam para procurador, e depois procurador, e passavam para vereadores. Há um pouco por aí. Agora, a utilização dos recursos próprios do município em favor próprio, eu não encontrei nas fontes algo que pudesse revelar, mas isso era comum na época moderna. Desde logo, por exemplo, acordos entre os rendeiros que celebravam os contratos de arrendamento para a cobrança dos rendimentos da Câmara com os oficiais, com a Câmara Municipal, era através de um sistema que era semelhante a um leilão, que é quem desse o valor mais elevado era a pessoa que ia arrecadar. Ora, alguns indícios, não em Coimbra, mas já vi noutras câmaras, que muitas vezes a pessoa que ganhava o contrato não era a que tinha oferecido mais, mas era conhecida de um vereador da Câmara, e depois por aí poderia ter favores numa outra direção. Não se conhece muito bem, porquê? Porque essas coisas são questões paralelas. Pode haver até uma economia paralela, pode haver aqui trocas de favores, que muitas vezes podem escapar às fontes, e só aqueles indivíduos que depois são considerados culpados e julgados é que depois nós ficamos a conhecer. Eu pessoalmente em Coimbra não encontrei, mas não me admirava nada que isso tivesse acontecido, até porque é norma, até, por exemplo, nos próprios contratos que eram celebrados em Portugal ou no Brasil para a exploração, por exemplo, de recursos do Brasil, como a pesca da baleia, o contrato de tabaco, era frequente, e já há historiadores brasileiros, por exemplo, que têm, eu lembro de uma historiadora brasileira, agora não me lembro do apelido, acho que é Miriam Souza, que não estou em erro, que tinha um artigo que era só sobre isso, sobre as ligações entre Portugal, entre Lisboa e São Paulo, sobre as ligações que eles faziam para ganhar esses contratos, que muitas vezes já estavam a lesar a própria coroa, porque era em benefício próprio, por isso é bastante provável que sim. Eu depois também, agora estou a realizar um estudo sobre também a questão dos salários dos oficiais camarários para a sua evolução do tempo, que é para ver até que ponto é que, desse ponto de vista, do ponto de vista do dinheiro que eles podiam oferir, é que poderiam ser vantajosos. Mas, regra geral, não era, porque os vereadores, por exemplo, não podiam ganhar salário, mas podiam ganhar propinas, que era um pagamento efetuado pela participação em procissões religiosas. Depois acontecia que eles não apareciam nas procissões, mas ganhavam na mesma, depois tinham que devolver, etc. Mas dá-me a sensação que no século XVIII as propinas é uma palavra diferente para salário. Ou seja, aquilo de tal forma modificou. Porque, de facto, no século XVI nós temos correspondência régia, que veio para Coimbra a dizer assim: as procissões têm que ser feitas desta forma e ninguém pode escapar às procissões, tem de ir, e tem de ir desta forma como está regulamentado. Mas no século XVIII já não há muito esse controle, mas eles continuam a ganhar na mesma. Ou seja, aquele rendimento que era uma propina transformou-se num salário, só que não tem esse nome porque não poderia. Mas de certa forma, agora não me parece que esses indivíduos estivessem na Câmara por esse dinheiro, porque os valores são muito baixos. Mais importante seria o cargo do escrivão, porque era hereditário e era muito bem pago, tendo em conta que esses trabalhos normalmente de escrita eram muito bem pagos, mas o próprio tesoureiro não, porque o tesoureiro ganhava pouco, muitas vezes tinha de emprestar dinheiro à Câmara, depois há casos de tesoureiros que emprestaram dinheiro à Câmara e nunca mais o receberam, e aqui a questão é, podem ter recebido de outra forma, trocas de favores, podem ter tido uma facilidade num contrato, não sabemos, mas de facto essas questões passam aqui um pouquinho ao lado. E sobre as questões dos militares participarem na governação da Câmara, acho que não. Aquilo que acontecia muitas vezes é os militares participarem nos contratos de arrendamento, tanto das câmaras municipais, mas principalmente dos senhorios. Por exemplo, a própria Universidade de Coimbra tinha a sua estrutura das receitas era semelhante a um senhorio, portanto, a nobreza e o clero podiam muitas vezes recorrer aos militares. Porquê? Porque nas alturas de maior dificuldade,
Os militares conseguiam uma cobrança mais eficaz, derivada da sua autoridade. E, portanto, naquelas alturas em que os camponeses não queriam pagar os seus direitos, esses indivíduos normalmente aparecem mais a celebrar contratos. Portanto, tinham muito essa importância. Mas a participar na governação das câmaras municipais, e creio que não. Mas muito obrigado pelas suas perguntas. Espero... Eu que agradeço. Aqui um pequeno... No Brasil nós tínhamos essa característica, como ressaltou bem a professora Margarida, transposto aqui para o Brasil, houve essa adaptação, mas essa adaptação ela é um tanto apropriada, principalmente no século XVIII, né? 17 também, mas principalmente no XVIII, por esses militares. Então, o presidente da Câmara, no caso, que ele participava do que a gente chamava das milícias, né? Do regimento das ordenanças, principalmente depois que Morgado de Mateus vem governar o estado, a capitania de São Paulo, nós temos muito essa participação do militar. E, além de eles participarem da Câmara, eles ainda faziam, nesse caso, já igualmente, um pouco parecido com o que você falou, participavam também dos contratos, né? Muitos desses que participavam, eles acabavam arrendando os tributos principais e participavam ao mesmo tempo da Câmara e participavam ao mesmo tempo desse regime militar, que era tudo uma conciliação de uma questão de poder, né? Que, já aqui no Brasil, temos muitos estudos a respeito disso, né? Mas São Paulo principalmente nesse sentido. Então, nós tínhamos interesses, aqui a gente percebe interesses, né? Principalmente quando a gente pega a documentação do Conselho Ultramarino, a gente vê a participação, de certa forma, dos interesses próprios, principalmente em termos de contratação, e até mesmo há casos de denúncia, né, dessas pessoas diretamente para o reino, na época, principalmente no século XVIII, desses contratos de abuso de poder e etc. Uma série de coisas nesse sentido. Tá? Mas muito obrigado pela sua explanação e pela sua resposta. Só aqui um pequeno aspecto que decorre da minha investigação sobre o regime senhorial. Nós temos, em Coimbra, temos que ter em conta que todo o termo de Coimbra estava sob tutela de casas senhoriais. Das casas senhoriais da cidade, nomeadamente as casas senhoriais eclesiásticas, os mosteiros femininos e os mosteiros masculinos, que eram também privilegiados, e um dos privilégios das pessoas que agricultavam as terras dessas instituições eclesiásticas era estarem isentas dos encargos da Câmara. Portanto, a Câmara de Coimbra confrontou-se ao longo do tempo com outro grande poder, que muitas vezes se lhe sobrepôs, que era o caso das casas senhoriais, e que controlavam também o património rústico, não é? Controlavam o património rústico. Daí que a Câmara de Coimbra teve alguns problemas com as populações por ocupação de terras baldias, terras comuns, mas são apenas pequenos aspectos, não é? Porque a Câmara de Coimbra não tinha em termos de bens rústicos, e isso reflete-se nos fóruns, na percentagem muito pequena de fóruns que recebe. Já em relação aos capitães, no Brasil, portanto, as elites concelhias vinham sempre isto é, as elites camarárias vinham das elites concelhias. Ora, um dos grandes problemas com que se debateu a colonização do Brasil foi a inexistência de pessoas da nobreza em número que lhes permitissem ocupar as variações. E daí o recurso aos capitães e aos capitães de milícia. Também em Portugal, mas isto só para o século XIX, e eu apanho-os nos conflitos, nos movimentos camponeses do século XVIII,
em algumas câmaras havia capitães, nomeadamente na Figueira da Foz, nos finais do século XVIII, portanto, capitães de ordenança assumiram cargos na variação. O José Luís referiu, naqueles períodos de instabilidade, os capitães de ordenança eram chamados a desempenhar cargos na Câmara. Aliás, isso fez com que eles eram tão odiados na fase final do antigo regime que uma das primeiras medidas dos liberais foi extinguir essa estrutura das ordenanças, não é? E depois, com o miguelismo, foi reposta essa estrutura, mas depois novamente eliminada, porque eram efetivamente pessoas muito odiadas pelas populações. São estes apontamentos. Excelente. Mais questões? Obrigado. Obrigada. Obrigada à sua intervenção, por nos ouvir aí do Brasil. Foi um prazer. É pai do Guilherme? Não entendi. Você é pai do Guilherme? Quem? Guilherme. Não. Não, pronto. Pensei que era pai de um aluno de doutoramento que já passou por aqui. Não. Mais alguma questão? Queria só fazer uma pergunta que fiquei aí um pouco, para mim foi uma novidade, a ideia de militares que tinham contratos de rendas. Sim. Havia militares a fazer contratos de rendas. Sim, nomeadamente casas senhoriais. Casas senhoriais, sim. Nos tempos de maior instabilidade social, eles assumiram a cobrança das rendas e eram muito procurados pelas casas senhoriais. Eu vejo aqui também, com muito gosto, um colaborador da Faculdade de Letras, Vítor Torres. É com muito gosto que o vejo aí, que o vejo aqui. Obrigado. Boa tarde. Estas ações têm essa vantagem. Já há muito tempo que não via o Vítor Torres nem a atuar. Pois agora estou aqui é um grande terras. Ator. Nós temos o privilégio de ter aqui um grande ator. Estou pelas terras de Penela. Está pelas terras de Penela. Mais propriamente Espinhal. Sim, ótimo. Então, e aqui já estou a fazer algumas coisas. Não vou esquecer disto. Diga, Vítor. Já estou por aqui a fazer algumas coisas. Portanto, continuo ativo no teatro. Ótimo. Muito obrigado. Já agora, doutor, eu posso acrescentar que o Vítor está ligado à Casa Oliveira Guimarães. Portanto, não sei. Está a trabalhar com a Casa Oliveira Guimarães. Portanto, é isso é interessante em termos de futuro. Já agora também colaborando com a Câmara de Penela. Sim. E com a Sérgio Penela. Já agora, e uma vez que fiz esta intervenção, só para agradecer ao José Luís pela exposição e utilizando uma terminologia que está muito em voga no dia de hoje, eu estou arrasado. Não ficou pedra sobre pedra no meio disto tudo. Achei curioso e refletindo sobre aquilo que é as minhas vivências do cotidiano no município de Penela, sobre a questão das irregularidades do Rio Mondego que se prolongam até hoje. Ainda há pouco tempo sofremos as agruras disso mesmo. Também curioso é refletirmos sobre as receitas próprias. As receitas próprias dos municípios são sempre curtas e a realidade atual demonstra isso mesmo. Curioso também é a análise dos dados sobre o custo das despesas correntes, designadamente no campo do funcionalismo, que na altura representavam 54%, agora não, felizmente, porque vai acontecer o quê? Atualmente os municípios recebem mais dinheiro ou subvenções, se quiserem, do Estado, que é os antigos FEFs e essas coisas todas, e por isso possibilita-nos fazer despesas de capital muito mais fortes, porque senão as despesas correntes continuávamos todos como se fosse nesta época moderna. E outra questão que eu acho que é interessante, porque possibilita-nos fazer esta comparação com Penela, é o caso de, por exemplo, a crise ser visível, por exemplo, na época de 1640, na década de 40 para 50, porque, por exemplo, em Penela, as feiras que na altura eram as de São João, que é criada nessa altura, a de São Miguel e a de São Sebastião, não se realizavam,
não se realizavam porque, digamos, o tecido económico e a crise não possibilitava essas mais-valias e, simultaneamente, também não permitiam que a Câmara arrecadasse as receitas que depois eram necessárias com os impostos que carregavam essas feitas. Outra curiosidade, porque esteve aqui o nosso colega presidente do Brasil, e já agora é que um penelense da família do Gião, que se chamava Manuel Rodrigues da Silva, vai para o Brasil nessa época, e é um dos fundadores importantes, é uma das pessoas importantes na sistematização do poder português em Rio Grande do Sul, designadamente na cidade de Pelotas. E agradeço já agora, repito, obrigado, José Luís Barbosa, pela sua intervenção, e estou muito feliz por ter estado presente. Muito obrigado. O Dr. Mário Duarte é o chefe da Divisão da Cultura da Câmara Municipal de Coimbra. Então, De Coimbra, de Penela, olha que coisa de Penela. Oh, Mário, o que é que isso quer dizer? O Dr. Mário também é responsável pela organização desse tipo de eventos e pela divulgação cultural da Câmara, então muitos parabéns e agradeço o que tem feito e espero que outras câmaras ponham os olhos então em Penela e que também comecem a trabalhar neste sentido, fazer uma maior divulgação científica e cultural, porque isso também é uma das funções da Câmara. No século XVII não era, mas agora é, por isso agora tem que atuar nesse sentido. Relativamente àquilo que disse, é uma questão muito curiosa, que é a Câmara tinha aquelas 4 principais funções, depois tinha outras mais não tão evidentes, mas que estavam ali no meio, e a questão é que só para pagar os salários e a manutenção, mais de metade do orçamento era gasto. Ora, claro que eu queria pensar desta forma, que é a quantidade de dinheiro que era canalizado para aquelas 4 funções. Do ponto de vista do registro militar e das eleições, praticamente nada. Praticamente era nada gasto nas questões militares. A questão da fiscalização era toda feita pelos rendeiros. Portanto, eles é que fiscalizavam praticamente tudo e arrecadavam as receitas. A questão da justiça da primeira instância, vimos que era 2% da aplicação da justiça. E a questão que me está a faltar agora, que é já não me recordo, que é a questão da arrecadação de impostos. Essa aí, que mais um bocadinho, mas podemos, nos gastos administrativos, que metade fossem para esse aspecto, portanto, assim, uns 3%. Portanto, a maior parte do dinheiro era gasto em colocar a máquina a funcionar. Portanto, os salários e ter as coisas prontas e levar as informações. Portanto, esse paralelismo que fez com o período atual, nós agora constatamos o mesmo, que a Câmara Municipal tinha mesmo muito poucos recursos, porque a maior parte do dinheiro que gastava não era nas funções da Câmara, mas era só em pôr a máquina a trabalhar. Porque eles recebiam mesmo muito pouco dinheiro. Agora, a questão é que a própria burocracia, à altura, não havia telefones, não havia fax, não havia internet, nem máquinas de escrever. Portanto, era muito complicado, às vezes pedimos uma eficiência muito maior, que não podia existir, mas claramente que havia muito pouco dinheiro disponível. Mas quanto à questão da crise da década de 40 e 50, faz todo sentido. Faz todo sentido porque... Se nós vemos a última crise que nós tivemos, 2010, 2011, 2012, as pessoas tiveram um grande aumento de impostos, perderam muitos rendimentos, as pessoas ficaram desempregadas, o custo de vida aumentou muito, então as pessoas não consomem. As pessoas não consomem e vão se retrair e com o mesmo dinheiro vão comprar menos coisas e, portanto, é perfeitamente normal que a atividade económica tivesse diminuído. E depois é uma coisa muito curiosa, porque a maior parte das receitas das câmaras municipais incidem sempre em multas ou taxas sobre feiras, sobre a entrada de um produto na cidade ou a saída desse produto, estão todas mais ou menos articuladas dessa forma. Por isso, a atividade, períodos de crise em que a atividade económica se ressente, afeta normalmente todas as câmaras, principalmente as grandes câmaras, porque as câmaras mais pequenas depois podiam ter uma estrutura um pouquinho mais diferente, podiam estar mais dependentes de outro tipo de rendimento, mas pelo menos as grandes câmaras funcionavam assim dessa forma. Sim, aliás, só por curiosidade, os procuradores da Câmara de Penela às Cortes, 1641, deram conta, queixaram-se da não realização de feiras, nomeadamente a São Miguel, e o impacto muito negativo que tinha nas receitas camarárias. Porque Penela tinha representação em cortes, apesar de ser uma vila com pouca população,
tinha representação em cortes, isto decorria do seu valor simbólico, muito associado a questões militares e ao castelo. Mas há uma questão? Também vejo aqui o Dr. Rui Rodrigues, presença habitual nos nossos seminários. E hoje temos particular gosto de o ver aqui no ecrã. Mário Rui, não estamos a ouvi-lo. Tinha desligado, desculpe. Quando era aquelas presenças físicas ia muitas vezes, não é? Foi. Na primeira tentativa, assim, remotamente, falhei por um lapso. Tenho pena da outra vez, não é? Enganei-me no dia. Paciência. Mas tive todo o gosto em estar aqui hoje e esperemos que haja mais sessões destas, não é? Obrigada. Por uma viagem que eu ia de Leiria até Penela. Pois. Sempre andava um bocadinho, não é? Bem, então não há ninguém quer colocar mais nenhuma questão? Doutora Margarida, se me permite, então. Sim, Salvador, diga, por favor. Somente da minha parte, em jeito de conclusão, felicitar o Dr. José Luís Barbosa, porque de facto faço minhas as palavras da doutora Guilhermina Mota. Foi mesmo, nota-se, sem dominar obviamente o tema, eu da minha parte, nota-se que domina completamente esse tema, e estas questões que têm uma facilidade em expor que não é normal, efetivamente que não é normal. E desde já, em nome como membro da direção do centro, gostava muito de podermos recebê-lo um dia em Penela, seria motivo de orgulho para o nosso centro podermos tê-lo e conhecê-lo pessoalmente, não é? Obviamente que são sensações sempre diferentes. E depois gostava também de dar aqui uma nota que me escapou no início, lamentavelmente, de pesar pelo falecimento do Dr. António Oliveira, que era de facto um grande historiador, foi meu professor, mas essencialmente aqui o que gostaria de destacar era a relação de amizade que tinha com o meu avô. Recordo com muita saudade e julgo que era absolutamente justo nós, no centro, promovermos uma sessão. Vamos fazê-lo. Por todas as razões e mais algumas, e acho que já a doutora Margarida, que era a doutora Guilhermina, já referiram mais do que o suficiente, que seria um motivo para isso, naturalmente. Queria agradecer a todos os presentes também, porque esta intervenção acho que enriqueceu. O Dr. José Luís Barbosa, no início da sua comunicação, dizia que já tinham passado aqui nomes cimeiros da historiografia portuguesa, efetivamente passaram, mas estou certo que uma questão de tempo que o seu pautará também dentro desse nível, por aquilo que eu fiquei absolutamente surpreendido, porque com toda a honestidade eu digo que não conhecia, e não conhecia o seu currículo, nem a sua área de estudo, e fiquei surpreendido, e faço minhas as palavras da doutora Guilhermina, vê-se perfeitamente que domina completamente e tem uma capacidade que não é efetivamente normal. E, portanto, acho que é extremamente difícil e sinto-me neste momento bastante orgulhoso de ter tido o seu contributo também aqui no centro. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Depois destas palavras, todos estes elogios, eu agora já não sei o que é que vou fazer o resto do dia. Já vou tirar o dia de folga. Vamos lá ver que isto é estes elogios todos, mas agradeço as suas palavras e aceito o convite, portanto, logo que seja possível, terei todo o gosto em deslocar-me ao local físico do centro, não é? E sim, e realço aqui a questão que foi levantada do pesado pelo falecimento do Dr. António Oliveira, que é uma pessoa que infelizmente não conheci pessoalmente, mas eu tenho usado muito o seu trabalho, em algumas áreas, não há mais nada no seu trabalho dele. E depois uma coisa muito curiosa, que eu lembro-me de estar a fazer, quando estava a fazer a minha dissertação de mestrado, que aconteceu eu estar a consultar, estar a fazer as minas contas, aqui das finanças, e assim, e havia uns dados que não batiam certo com o Dr. António Oliveira. Vocês não estão a ver o meu pânico.
Porque se os meus dados não batem certo com o Dr. António Oliveira, a questão é o que é que eu fiz de mal, não é se ele está errado, é o que é que eu fiz de mal, o que é que está aqui a bater errado. Depois lá descobri qual era a origem do problema. Acontece que nem eu nem ele estávamos propriamente errados, eram questões diferentes, mas sim, mas é um nome daqueles sonantes e acho que a sua ideia, a do Dr. Salvador, é muito boa, de realizar-se uma sessão dedicada a ele e ao seu trabalho, porque realmente merece, é um dos maiores historiadores da história de Coimbra, sem dúvida alguma. Então, não sei Doutora se... Margarida, peço desculpa, eu estava aqui a tentar... não estou a ver, é Rosário, não é? Eu sou. Sim. Pronto, em relação à comunicação em si, de facto, elogio sem dúvida o orador que entra num campo complexo e é difícil de, no fundo, tornar acessível um assunto complexo. E da maneira que o fez, conseguiu cabalmente. O tema das finanças e a questão da organização da camarária é de facto de grande complexidade e o Dr. Oliveira de facto já o havia evidenciado. Eu fiquei surpreendida porque eu não soube da morte do Dr. Oliveira, fiquei chocada, soube agora, e de facto foi um professor que também me marcou, bem como o Dr. Salvador Dias Arnaud, de quem prezo muito a sua memória, por também me ter ajudado imenso. Tem com quem convivi muito tempo, mais até do que o Dr. Oliveira, porque para além das aulas foi uma pessoa que teve comigo uma relação muito próxima e enfim, me deu a honra de me poder prefaciar até um trabalho. Gostava de, enfim, deixar aqui o meu agradecimento muito especialmente aqui ao neto Dr. Oliveira, a Dr. Arnaud, que não conheço pessoalmente. Talvez até já me tenha cruzado consigo, porque tive momentos, se calhar, mais tristes, mas não tinha presente. Mas, e de facto, o trabalho que o centro está a desenvolver é meritório e muito me honra poder participar na organização destes encontros, sob convite da doutora Margarida Sobral Neto. E assim continuemos e consigamos, de facto, desenvolver um trabalho que nela merece por todas as razões e muito especialmente pela presença e pelo próprio trabalho do Dr. Arnaud relativamente a essa localidade. E muito obrigada então também pelo trabalho do orador e da sua exposição muito clara. Obrigada. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu ainda não referi, mas o Centro de Estudos de História Local e Regional Salvador Dias Arnaud tem também uma parceria com o Centro de História da Sociedade da Cultura e agora mais estreita com o Centro. E nessa qualidade o Centro tem, na articulação do Centro de História da Sociedade da Cultura com o Centro de Penela, tem uma comissão organizadora em que eu faço parte e também a doutora Rosário Castiço de Campos e o João, que também está aqui, o João Pedro, que está aqui também presente. E o José Luís também está aqui na condição de membro do Centro de História da Sociedade da Cultura. Então, se não houver mais nenhuma intervenção... Doutora Margarida, eu gostaria também de... Doutor Luís, faz favor. Sim, gostaria também de manifestar mais uma vez a minha gratidão ao Dr. José Luís Barbosa, dar-lhe os parabéns pela excelente apresentação que nos trouxe aqui hoje. Foi, de facto, uma tarde muito bem passada, em que cumprimos os verdadeiros objetivos do nosso centro. Neste nosso ambiente, com a modernidade de hoje, mas conseguirmos aqui uma transmissão muito interessante do conhecimento da história à época, com uma atualidade muito grande.
quando nas nossas agendas atuais se fala muito da transferência de competências do Poder Central para as autarquias locais, aqui temos um bom exemplo do que era e do que se fazia sem apoios de orçamentos de Estado, com grandes dificuldades, mas de facto percebemos, como disse a professora Margarida, que de facto enquanto o Poder Central se preocupava com o Império, quem olhava pelas pessoas de facto era o poder local. Isto não deixa de ser uma lição muito importante para mim enquanto autarca e para todos, porque de facto para podermos assim perceber bem hoje a nossa realidade, mas a importância do poder local para as nossas terras e as nossas gentes. Não deixa de ser engraçado também quando vivemos as agruras de uma pandemia, percebemos e as dificuldades que vamos tendo e a gestão. Peço desculpa por das vezes que desliguei o vídeo e posso-vos garantir que mais de metade das vezes em que desliguei o vídeo hoje se prendiam com problemas relativos ao Covid e um surto de Covid. Temos aqui numa povoação do nosso concelho. E eu depois olhava e também, conforme disse o Dr. José Luís Barbosa, também a questão da saúde pública, do combate à peste, de todo este controle. E ao fim e ao cabo, isto é a história e é o presente, e provavelmente daquilo que nós percebemos será o nosso futuro nos próximos anos. Mais uma vez, reitero o convite do Salvador. Gostaria muito de poder contar com a sua presença no nosso centro. Gostaria também muito de poder adquirir o seu livro sobre esta temática. Era com muito prazer. Exatamente. E fazendo jus ao nosso lema, Penela de Portas Abertas, cá esperamos por si. E muito obrigado. Muito obrigado, obrigado pelas palavras e aceito os convites todos, portanto, logo que seja possível, vamos trabalhar nesse sentido. Muito obrigado. E quanto ao livro, também vamos tratar de fazer chegar um exemplar, sem problema algum. Só para terminar, e aqui o Dr. Rei Seoane é médico, portanto, tem agora particulares cuidados no problema da pandemia, mas o Dr. Romero Magalhães considerava também essa função das câmaras na área da saúde, nomeadamente em tempos de epidemias e pestes, que era, desde logo, a nomeação do guarda-mor da saúde, né? Que fazia a supervisão, e depois dos cercos sanitários, né? Competia às câmaras fazer estes cordões sanitários no sentido de impedir a disseminação das doenças. Mais um campo em que o Dr. António de Oliveira se destacou. A tese do Dr. António de Oliveira, na parte referente a esse aspecto das epidemias, é muito rica de informação. Então, muito obrigada a todos, foi sempre um gosto vê-los aqui, e até a próxima sessão será sobre o Marquês de Marialva, também numa articulação com a Câmara de Cantanhede e a Câmara de Meda, e vamos ter também aqui um jovem historiador que está a fazer uma tese de doutoramento sobre a Casa de Cantanhede de Marialva. Muito obrigado pelo convite e obrigado pela participação de todos. E até uma próxima oportunidade. Tá. Então, terminamos. Um bom fim de semana.